Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula de ensino religioso. Legal, não é? E durante a semana passada, nós acompanhamos a história de José, tá bom? Um personagem bíblico muito conhecido e muitas pessoas também conhecem a história dele como José do Egito, tá? Mas antes, eu queria ler para vocês um texto aqui do nosso devocional, aqui ó, Crescendo com Jesus, que eu achei muito interessante e que vai nos ajudar a entender muitas coisas. Olha só, o título é Deus cuida de tudinho, e o verso diz assim: não se preocupem com a comida e com a bebida, nem com a roupa. Mateus, capítulo 6, verso 25. E o texto diz assim: quando Jesus disse que não era para ficarmos preocupados com o que vamos comer, beber ou vestir, ele estava falando que vai cuidar de nós. Uma mulher perdia sangue todos os dias porque estava muito doente. Enquanto Jesus passava para atender uma menina doente, essa mulher se esticou até tocar a roupa de Jesus. Ele parou, conversou com a multidão que o seguia. A mulher ficou curada. Mas a menina que estava doente morreu. Parecia que Jesus tinha demorado de propósito e esquecido da menininha doente. Os pais disseram que não adiantava mais Jesus ir até a menina, mas diante do grande e maravilhoso poder de Jesus, o que seria a morte? Nem a morte é maior que Jesus, e ele foi até a casa da menina e fez com que ela voltasse a viver. Jesus cuida de todas as coisas do jeito que ele acha melhor. Leve todas as suas preocupações para quem realmente pode cuidar de tudo. Então pensem junto comigo. Os pais daquela menininha estavam desesperados, ela estava doente à beira da morte. E quando foram atrás de Jesus com a esperança de Jesus curar aquela menina, Jesus para, conversa com a multidão, cura a mulher que estava perdendo muito sangue. E a menina chegou a falecer, ela morreu. Os pais dela disseram a Jesus, não precisa mais porque ela infelizmente morreu. Mas o que é a morte para Deus? O nosso Deus pode fazer milagres maravilhosos. E foi isso que ele fez na vida daquela família. Foi até a casa deles e curou, sarou, ressuscitou a filha daquele casal. História bonita, não é? Então, se para Jesus a morte não é nada, ele pode vencer a morte. Pode nos ressuscitar da morte. Quem dirá uma prisão? José acreditava que Deus estava com ele o tempo todo. Então, no período que ele passou lá naquela prisão, preso injustamente, ele não tinha cometido nenhum crime para estar ali. Ele sabia que Deus estava com ele e que podia livrá-lo dali. Ele acreditava que nosso Deus é muito poderoso. Ele sabia disso. E lá naquela prisão, José interpretou 2 sonhos. 2 prisioneiros tiveram um sonho e José interpretou esses sonhos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá bom? Mas antes, vamos fazer nossa posição? Posição de oração. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por tuas bênçãos, muito obrigada por mais um dia. Te pedimos que possamos sempre confiar em ti, porque sabemos que tu és maravilhoso e podes fazer qualquer coisa. Fica conosco, nos abençoa e nos protege, em teu santo nome. Amém. E então, qual será esses sonhos, hein? Vamos comigo? Então, nós sabemos que José era um bom rapaz, que José era justo, que José era muito amado por seu pai, mas detestado por seus irmãos. Seus irmãos sentiam muita raiva e muita inveja dele, não é? Nós já vimos isso. Quando José foi para o Egito, trabalhou na casa de Potifar, foi preso porque a mulher de Potifar o enganou Potifar e Potifar mandou prendê-lo. José passou um bom tempo na prisão. E lá na prisão, ele era exemplar, ele fazia as coisas certas, coisas corretas, e chegou um momento em que ele tomava conta dos outros presos, tá bom? E ele percebeu que 2 prisioneiros estavam muito angustiados, muito tristes. E ele chegou para esses prisioneiros e perguntou:
Vocês estão bem? Estão meio abatidos? O que é que está acontecendo? Então, um dos prisioneiros era o chefe ali de onde serviam as bebidas para o rei. E ele disse a José que teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que viu uma parreira. Uma parreira é um pé de uva, tá bom? Então ele viu um pé de uva que tinha 3 galhos. Quando as folhas caíam, apareciam as flores e logo surgiam as uvas. Então ele pegou a taça do rei, pegou as uvas, espremeu as uvas na taça, fazendo o suco, e deu para o rei beber. E o rei bebeu da taça. Então José disse: o seu sonho significa que, em 3 dias, o faraó libertará você e você voltará para o seu posto. E ele ficou muito feliz. E José disse: quando você estiver lá com o faraó, lembre de mim, fale de mim para o faraó. Quem sabe eu posso sair daqui também. E o segundo prisioneiro era o chefe dos padeiros, tá? E ele disse: eu também tive um sonho e foi o seguinte: eu sonhei que eu estava com 3 cestos cheios de pães, cheios de coisas gostosas que os padeiros fazem para o rei e o faraó comer. Mas só que vinham as aves e comiam os pães que estavam na última cesta. Aí José olhou para ele e disse: daqui a 3 dias, os 3 cestos significam 3 dias. E daqui a 3 dias, você será liberto daqui, mas será enforcado. Esse era o significado dos 2 sonhos. E assim aconteceu. 3 dias depois, o chefe que sonhou dando o suco de uva para o rei foi liberto e voltou ao seu posto. Já o chefe dos padeiros foi liberto e enforcado. Ele foi para a forca, tá? E sabe o que aconteceu com José? Continuou preso. O homem que ele interpretou o sonho e pediu para que lembrasse dele, esqueceu de José. Continuou lá seu trabalho e José ficou esquecido lá na prisão. Então, depois de um tempo, o faraó teve sonhos. Lembram dos sonhos que o faraó teve? E nós vamos ver esses sonhos também hoje, tá? E foi através desses sonhos do faraó que José foi liberto da prisão. E então, estão gostando? Vamos lá! E então, estão gostando da história de José? Muito interessante, né? Nosso Deus já tem tudo traçado desde o início. José teve paciência na prisão, José sofreu e esperou a providência de Deus. Como a gente pôde ver lá no desenho que eu passei para vocês, o faraó teve 2 sonhos bem estranhos e queria saber o significado desses sonhos. O primeiro sonho eram 7 vacas bem gordas que estavam pastando. Apareciam 7 vacas bem magras, bem feias e comiam as vacas gordas. O segundo sonho era uma continuação do primeiro. Nesse sonho haviam 7 espigas de milho bem grandes e bem suculentas. Brotavam 7 espigas bem fracas, bem ruins, bem feias e matavam as espigas boas. O faraó não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Até que lembraram de José e chamaram José lá da prisão. E José disse que Deus que iria interpretar esses sonhos, porque a interpretação é um dom de Deus. E o faraó contou a ele. Então ele disse assim: veja, o que vai acontecer o seguinte: haverá 7 anos de fartura no Egito. O que é fartura? É quando a gente tem muita comida, tá? Haverá muita comida no Egito. E depois haverá 7 anos de fome no mundo inteiro. E o faraó ficou muito preocupado. O que era que ele poderia fazer? Porque ele achava muito trabalho para ele sozinho. Ele precisava encontrar alguém para ajudá-lo. E José disse: procure alguém que seja justo, honesto e que possa fazer o bom trabalho. E o faraó escolheu a ele. José virou o governador do Egito. E acima de José só tinha o faraó. José governou durante os 7 anos
de fartura no Egito durante 7 anos de muita comida, guardando sempre uma parte nos celeiros, para que durante os 7 anos de fome as pessoas tivessem onde pegar alimento. Aí chegaram os 7 anos de fome. E só o Egito tinha comida para providenciar. E José nunca esqueceu sua família. José sempre lembrava do seu pai, queria saber se seu pai ainda estava vivo e o que era que poderia fazer para ajudá-lo. E essa história, essa continuação desse reencontro será na nossa próxima aula de ensino religioso. Estão gostando? Eu vou mostrar para vocês agora como será a nossa atividade, tá? Vocês vão pegar o livro de ensino religioso, que é o nosso livro roxinho, tá? E vão abrir na página 18, no capítulo 7, onde tem longe de casa, tá? E aqui diz o seguinte: morando longe de casa, José passou por muitas dificuldades. Foi acusado injustamente e depois levado à prisão. Mesmo assim, ele sabia que Deus estava ao seu lado. Bonito, não é? Mesmo passando por dificuldades, nós devemos ter certeza de que nosso Deus está conosco e Ele está cuidando de nós, tá bom? E a primeira questão diz assim: escreva a primeira letra de cada imagem e veja por que José suportou os anos na prisão. Então, vocês vão olhar aqui na primeira questão cada imagem e escrever a primeira letra. Como? Aqui eu tenho um elefante. A palavra elefante começa com a vogal E. Então, eu vou escrever aqui embaixo a letra E. Do lado, eu tenho uma maçã, tá bom? Então, maçã começa com a letra M. Muito bem, eu vou colocar a letra M embaixo da maçã. E assim por diante. Aí, o que é que vocês vão fazer? Então, pausa no vídeo agora, termina a tarefinha, que aí a gente já vai corrigir, tá bom? Terminaram? Tenho certeza, né? Então, vamos lá para a correção. Eu tenho primeiro um elefante, então eu vou colocar letra E. Depois eu tenho uma maçã, então vai ser a letra M. Muito bem. Depois eu tenho um diamante, então a gente dá um espaço porque nós vamos começar a nova palavra, né? Elefante de novo, então vogal E. Depois, eu tenho um cacho de uvas. Então, letra U de uva. E um sapinho, S de sapo. Em Deus. Nós continuamos ainda aqui na mesma linha, tá? Mas como aqui eu acho que não dá, eu vou fazer aqui embaixo para ficar melhor para vocês. Mas vamos ver se dá aqui. Se não der, a gente apaga. E de elefante. U de uva. Então, aí, deu, ok? Vamos continuar. Cenoura. Então, letra C. Ops. Ovo. Letra O. Navio. Letra N. Faca. F. Igreja. I. Ovo de novo. Então, letra O. Em Deus eu confio. Vamos continuar. Eu tenho um elefante sozinho, então é vogal E, mas ela terá som de I, tá bom? Então, em Deus eu confio. I. N de navio. A de azeitona, tá bom? O de ovo. Então, aqui eu formei a palavra não, mas tá faltando alguma coisa, não é? Muito bem, é o acento tio, tá bom? E não. Vamos lá. Tambor, letra T. Elefante, vogal E. Maçã, letra M.
Elefante de novo, então, vogal E. Esse aqui, ó, depois do elefante, é um repolho, tá? Então, R de repolho. Elefante novamente, então, vogal E. E, por último, igreja, letra I, tá bom? Em Deus eu confio e não temerei. Nós podemos encontrar esse verso bíblico na Bíblia, nossa Bíblia, em Salmos, capítulo 56, verso 4, tá? Então, pessoal, corrijam direitinho. Se tem alguma dúvida aí na tarefinha, tá? Que é a resposta correta. Espero que vocês estejam gostando, tá? Então, essa foi nossa aula de ensino religioso de hoje. Espero que vocês estejam craques na história de José, tá? Um beijo enorme para cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau!